A Era Vargas, Professor Andréia, História. Getúlio Vargas era um político do Sul, um estancieiro, criador de gados, grande capitalista e vai ser um dos principais líderes dos movimentos que vão pôr fim à República Velha, o nome dado ao início do nosso governo republicano, que vai da proclamação em 1889 até 1930. Vamos entender os fatores que colaboraram para isso. A crise de 29 foi um dos fatores que mais colaborou para acelerar o fim do modelo político da República Velha. Essa crise de superprodução que começou nos Estados Unidos, ela afetou duramente os fazendeiros de café do Brasil, que ficaram com café estocado e muitos entraram em falência. Nesse mesmo período, o Brasil se preparava para as eleições presidenciais de 1930 e, de acordo com a política do café com leite que vigorava, seria a vez de Minas Gerais lançar o seu candidato à presidência da República. Porém, os paulistas, os fazendeiros paulistas, desrespeitaram pela primeira vez a política do café com leite e lançaram um candidato de São Paulo para a presidência, o Júlio Prestes, o que vai fazer com que os mineiros rompam com os paulistas, vai começar uma crise política. Mas por que São Paulo desrespeitou esse acordo? Porque os paulistas tinham a esperança de colocar um presidente na República, porque esse facilitaria empréstimos, recursos financeiros para os fazendeiros falidos. Foi uma medida de extrema precipitação. Nas eleições de 1930, entre os candidatos vamos ter Júlio Prestes, que foi lançado pelo Partido Republicano Paulista, é aquele que os fazendeiros de São Paulo indicaram, desrespeitando a vez de Minas Gerais. Do outro lado, nós tínhamos Getúlio Vargas, como eu já falei, que era aquele fazendeiro do Rio Grande do Sul. Os mineiros, sendo desagradados pelos paulistas, acabaram formando com o Rio Grande do Sul a Aliança Liberal, que também tinha apoio do governador da Paraíba, João Pessoa, que saiu como vice de Getúlio Vargas. Então, Minas, por estar em desavença com São Paulo, também acaba apoiando Getúlio Vargas. O interessante é que essa Aliança Liberal ela vai reunir pessoas com interesses bem diferentes. De um lado, a gente tinha Getúlio Vargas com uma proposta inovadora, tanto para a política como a economia, né? Queria superar esse atraso que a oligarquia rural empreendia a política, e ao mesmo tempo a gente tinha os mineiros que queriam recuperar o poder aí e manter tudo como era. Então são interesses diferentes nessa aliança liberal. O fato é que as eleições vão ocorrer, mas a gente lembra que o voto era aberto, que era o voto de cabresto, essas eleições foram muito violentas e no final, como ainda a política do café com leite tinha um controle maior do eleitorado, Júlio Prestes acaba vencendo a eleição e Getúlio Vargas perde. Apesar da vitória de Júlio Prestes, os líderes da Aliança Liberal, os gaúchos, mineiros e paraibanos, recusavam-se a aceitar o resultado das eleições, afirmavam que a vitória de Júlio Prestes não passava de fraude, de roubo, e o clima de revolta começa a ganhar o Brasil, tanto que a elite brasileira começa a temer que o povo faça a revolução e decide ela mesma fazer. Mas a gota d'água foi a morte de João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas nas eleições. O fato é que a morte não tinha nada a ver com as eleições, mas foi usado como estopim para o início da Revolução de 30. Em 3 de outubro, a luta armada estourou no Rio Grande do Sul, espalhando-se por Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. O confronto envolvia sobretudo tropas fiéis ao governo instituído e os revoltosos. Reconhecendo o avanço da Guerra Civil e tentando contê-la, os militares do Rio de Janeiro depuseram o presidente Washington Luiz e poucas semanas antes do fim de seu mandato, lembrando que Júlio Prestes nem chegou a tomar posse. Seu antecessor foi derrubado, então ele não tomou posse. E o poder foi entregue a Getúlio Vargas, que vai assumir em 3 de novembro de 1930 o governo provisório, por ser considerado o líder da Revolução e também o candidato com maior número de votos depois de Júlio Prestes nas últimas eleições. Bom, então, em 1930 inicia-se a Era Vargas.
que é dividida em governo provisório, que vai de 1930 a 1934, governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e governo ditatorial, ou Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Como vocês podem perceber, Vargas vai ficar 15 anos seguidos no poder. E como ele vai conseguir essa façanha? Então é isso que nós vamos ver. Bem, o governo provisório foi de 1930 a 1934. Como vocês podem perceber, para um governo provisório durar 4 anos, não é bem provisória a palavra que deveríamos usar, né? Mas vamos ver as medidas tomadas nesse período. Assim que assume o poder, Getúlio vai dissolver o Congresso. Afinal de contas, nós tínhamos deputados federais, principalmente senadores, que estavam ligados à política do café com leite. Então, ele vai dissolver esse Congresso, porque senão ele não teria apoio para governar. Vai fortalecer o Exército e a Marinha, mas também vai promover uma renovação, como eu falei, não poderia deixar pessoas ligadas aos fazendeiros aí. Vai nomear interventores com amplos poderes. Interventores são pessoas escolhidas para ocupar tanto o local do governador, como também de prefeitos das capitais, mas ele só vai nomear interventores para os estados e capitais nas quais ele não tinha apoio político. Claro que São Paulo, ele vai nomear interventores, pessoas da confiança dele, porque ele queria, na verdade, desmantelar, enfraquecer essas oligarquias rurais que estavam ligadas à antiga política do café com leite. Vai criar o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, e também da Educação e da Saúde. A gente pode achar isso muito normal, mas não era, isso não existia no Brasil até então. Ou seja, o governo não estava preocupado com o trabalhador, nem com o desenvolvimento da área industrial, nem o crescimento do comércio, muito menos preocupado com a educação pública e a saúde pública. Então, ele vai ser o primeiro governante com essa pauta também social, além de preocupações com a economia. Bom, vocês acreditam que os fazendeiros de café de São Paulo iam aceitar assim, com facilidade, essa imposição do Getúlio Vargas? A derrubada de Júlio Prestes? É óbvio que não. Então, a elite rural de São Paulo vai agitar a juventude, principalmente, para pegar em armas e lutar para derrubar Getúlio Vargas. Vai organizar uma revolução liderada por São Paulo para derrubar Vargas. A maior intenção dos fazendeiros era recuperar o poder, era manter as coisas como elas eram. Mas é feita toda uma lavagem cerebral na cabeça desses jovens que pensam estar lutando contra um governo anticonstitucional. Afinal de contas, o Getúlio perdeu a eleição. Então, os jovens brigavam dizendo o seguinte: temos que ter uma Constituição para o Brasil, temos que ter um presidente eleito democraticamente. E os jovens foram lutar. Cerca de 30 mil jovens se alistaram e foram à luta contra as tropas do Getúlio, com o objetivo de chegar até o Rio de Janeiro e derrubar o Getúlio Vargas. Bem, o fato é que São Paulo não vai ganhar apoio dos outros estados. Ninguém aguentava mais aquela velha política do café com leite. Todo mundo sabia que eram os fazendeiros que estavam por trás. Então, São Paulo não vai ganhar o apoio. A Revolução explodiu no dia 9 de julho de 1932. Por isso, no estado de São Paulo é feriado nessa data. 3 meses depois, os soldados paulistas foram derrotados e o saldo foram milhares de mortes. Apesar de vitorioso, Getúlio Vargas não ficou numa situação confortável, pois ficou um questionamento no ar. Cadê a Constituição que você prometeu quando tomou o poder? Você prometeu muitos avanços, muitas melhorias. E onde está essa Constituição para assegurar esses direitos? Daí o nome Revolução Constitucionalista, porque a principal exigência dessa revolução era: queremos uma Constituição modernizando o país. Diante dessa pressão, não teve outra opção para o Getúlio a não ser convocar eleições para a Assembleia Constituinte, ou seja, ele precisava promover uma eleição para deputados, porque quem faz uma Constituição são deputados. E vai ser a primeira vez na história do Brasil que vamos ter uma deputada mulher. Lembrando que na República Velha a mulher não podia participar da política.
Em 1934, a Constituição ficou pronta. Vamos ver os direitos assegurados nela. O importante é sempre olhar com os olhos de que isso não existia antes, porque a gente olha, parece muito natural, porque hoje esses são direitos comuns, mas vale lembrar que eles entraram pela primeira vez numa Constituição em 34. Então, voto secreto a partir dos 18 anos, acabou o voto de cabresto, né? O voto passou a ser secreto. Voto feminino, então em 34 a mulher ganhou o direito de votar no Brasil. Eleições diretas para presidente, então o povo vai lá na urna e vota. O resultado dessa eleição direta, onde o povo escolheu diretamente o seu candidato. Ensino primário gratuito de frequência obrigatória, então pela primeira vez na história do Brasil, o governo assume a responsabilidade de promover educação gratuita. Aqui ainda era ensino apenas primário, tá? Direitos trabalhistas, como jornada de trabalho para 8 horas, então houve uma redução, ninguém poderia ultrapassar essa jornada. Descanso semanal remunerado, aquele sagrado dia de folga, né? Seja o domingo, seja qual for, né? Não existia. O dia que você descansa, você não ganha. Era assim que funcionava. Proibição do trabalho para menores de 14 anos, férias anuais, ou seja, não existia o direito de férias até Getúlio Vargas. Por isso que ele é um grande modernizador, né, do Estado brasileiro. Indenização aos demitidos sem justa causa, então o patrão não podia simplesmente falar, não vou com a tua cara, vou te mandar embora, porque senão ele teria que indenizar esse empregado. Estabilidade a gestantes e reconhecimento dos sindicatos. A gestante, antigamente, ganhava o bebê, não ia trabalhar, não recebia mais. Então, agora ele dá o direito, né, à estabilidade às gestantes. Agora, outra questão. E quem vai ser o presidente a partir daqui, se foi criada uma nova Constituição? O Getúlio já havia ficado 4 anos no poder, dizendo ser um governo provisório. Com essa Constituição, ele conseguiu que os deputados o mantivessem por mais 4 anos como presidente. Agora, tudo legalizado dentro da Constituição. Então, ele fica escolhido como próximo presidente por mais 4 anos. Então, só depois de 4 anos é que realmente teria uma eleição. Nesse período, anos 30, a gente vai ver o surgimento de 2 grupos rivais no Brasil que também estão sofrendo influência internacional. A gente está vendo a ascensão da União Soviética, ideias comunistas e, ao mesmo tempo, a ascensão também de governos fascistas e nazistas. Tudo isso se dá na era Vargas e vai influenciar demais a história do Brasil também. Vão surgir 2 grupos rivais, A e B, Ação Integralista Brasileira, com ideologias fascistas, liderada por Plínio Salgado, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era uma frente antifascista liderada pelo Partido Comunista e por Luiz Carlos Prestes. Lembrando que Luiz Carlos Prestes foi o idealizador da Coluna Prestes, que a gente já estudou. Ele também era gaúcho e teve a sua origem no Exército do Rio Grande do Sul. Voltando na AIB, ela era uma organização política que defendia um governo autoritário, dirigido por um chefe e um partido único. Alguns de seus simpatizantes chegavam a defender o antissemitismo e culpavam os judeus pelo atraso do Brasil. Esse grupo político possuía apoio dos setores mais conservadores da sociedade. O seu lema era Deus, Pátria e Família. Já a ANL defendia a formação de um governo popular, a reforma agrária, a nacionalização das empresas estrangeiras e o não pagamento da dívida externa. Esse grupo recebia o apoio de estudantes, operários, parte da classe média e militares de baixa patente. Lembrando que o próprio Getúlio Vargas, ele tinha características fascistas, a gente vai ver isso mais adiante. Apesar disso, Getúlio não apoiava nenhum grupo nem outro. Mesmo ele tendo grande apreço pelo fascismo, ele achava que esse Plínio Salgado, se pudesse, tomaria o lugar dele. Então ele não deu abertura nem a um grupo nem ao outro. A Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, que está aí na foto à esquerda, cresceu rapidamente por todo o país.
Assustados, o governo e as classes mais conservadoras do Brasil decidiram fechar a ANL e ordenar a prisão de seus líderes. Diante da repressão, os comunistas que participavam da aliança planejaram uma revolta militar contra o governo. Foi a Intentona Comunista, que consistiu em algumas rebeliões militares em batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Todas foram rapidamente dominadas pelas forças governamentais. A Intentona Comunista serviu aos setores mais autoritários do governo como pretexto para endurecer o regime. Em nome do período comunista, foram presos milhares de sindicalistas, operários, militares e intelectuais, acusados de atividades subversivas contra o governo. Agora nós vamos falar um pouquinho de Olga Benário. Olga Benário, que está sendo conduzida por um policial na foto ao lado, foi esposa do Luiz Carlos Prestes, embora eles nunca tivessem casado oficialmente. Mas quem foi Olga Benário? Ela era uma alemã judia que acabou fugindo da Alemanha por conta da ascensão do nazismo e foi viver na Rússia, onde se tornou soldado da União Soviética. Em certa ocasião, Luiz Carlos Prestes foi até a Rússia para ter treinamento junto aos comunistas e a Olga Benário foi escolhida como um soldado para fazer a escolta do Luiz Carlos Prestes de volta para o Brasil e também apoiá-lo na Intentona Comunista, para dar o suporte, né? Conhecimento de guerra e tudo mais para ele. O fato é que eles acabam se apaixonando e viram um casal, mas não casaram legalmente, até porque o Luiz Carlos Prestes já era uma pessoa procurada pelo governo, então não tinha como ele casar legalmente com alguém, não tem como ele ir no cartório entregar seus documentos, senão ele acaba sendo preso. O fato é que assim que explode a Intentona Comunista, na qual ambos participaram, Vargas manda prender a todos e eles passam a viver na clandestinidade. Só que em 1936 eles acabaram sendo descobertos pela polícia do Getúlio Vargas e vão presos. No caso da Olga, ela descobre na prisão que estava grávida. Mas o Getúlio Vargas, quando descobre a nacionalidade dela, que ela era alemã, ele decide mandá-la para Hitler. E todo mundo pede que não, que ela era casada com um brasileiro, e se aquilo estava grávida de um brasileiro, mas ele não teve piedade. Ele manda, no final de 1936, deportar a Olga para a Alemanha nazista. Então ela vai direto para um campo de concentração, e grávida. Dizem que o Getúlio quis enviá-la como presentinho para Hitler, afinal de contas, ele tinha muito apreço por essas ideias totalitárias. Bom, chegando lá, várias entidades internacionais vão brigar pela libertação da Olga, que ela seja extraditada para o Brasil, até porque estava grávida de um brasileiro, mas o governo nazista não a liberou. A família do Luiz Carlos Prestes, principalmente a mãe e a irmã, vão também procurar ajuda internacional e o máximo que elas conseguem é ficar com a criança quando a criança nasceu, na prisão. Então a criança é entregue para a família do Luiz Carlos Prestes, mas a Olga ela acaba no campo de concentração até a sua execução na Câmara de Gás em 1942. O Luiz Carlos Prestes ele ficou preso no Brasil, afinal de contas ele era brasileiro, e depois foi libertado e teve uma vida longa. E a filha do casal, a Anita Leocádia, ainda é viva até os dias de hoje. Vocês se lembram que, de acordo com a Constituição de 1934, Getúlio deveria ficar apenas 4 anos no poder e promover eleições. Dessa vez, eleições democráticas, diretas e com voto secreto. Porém, em 1937, vai acontecer a maior fake news do governo Vargas, que é o Plano Cohen. Getúlio, na verdade, não tinha interesse nenhum em abandonar o poder. Ele não queria que houvessem eleições. Então, ele vai tramar um golpe, ele vai inventar uma conspiração comunista para tomar o poder no Brasil. Tudo isso para não sair, lembrando que não era um fato real. Então, o que ele vai dizer? Ele vai falar que sua polícia secreta descobriu um plano secreto assinado por alguém de sobrenome Cohen, que é um sobrenome judeu, no qual dizia que os comunistas se infiltrariam nas eleições, nas próximas eleições presidenciais,
para ganhar a eleição e transformar o Brasil num país comunista. Por esse plano, tudo seria feito de forma secreta, o povo não saberia que estaria votando em comunistas. Enfim, uma grande fake news. Lembrando que o comunismo já era pregado como algo terrível, né? Algo indizível. Mas era tudo conspiração do Getúlio Vargas para continuar no poder e com mais poderes. Então, ele vai tomar uma medida extremamente radical, que seria o quê, né? Seria transformar o Brasil numa ditadura, decretando estado de sítio, estado de guerra. O Brasil estava correndo o risco de uma invasão comunista, de uma guerra. E quando você decreta estado de sítio, outras medidas são adotadas, dando mais poderes ao ditador, no caso a ele. Então vamos ver essas medidas. Essa nova fase do governo de Getúlio Vargas nós chamamos de Estado Novo, é o período ditatorial, que vai de 37 a 45. Nessa fase, se permitia ao presidente governar por leis impostas, nada de aprovação pelo Congresso, de análise, tá? Ele concentrava todos os poderes no executivo, ou seja, no seu poder, né? O Estado era centralizador e autoritário, tomava todas as decisões, como planejar a economia, intervir na produção, controlar os trabalhadores e ditar os currículos escolares. Também vai decretar o fim de todos os partidos políticos, ou seja, aqui a gente percebe que Getúlio Vargas assume todas as características do fascismo, certo? Como, por exemplo, todos os poderes na mão do executivo, o Estado está acima das pessoas, ele é capitalista, inclusive vai controlar os currículos escolares para controlar a mentalidade das pessoas. Vamos ver mais um pouquinho sobre esse último item. Como todo grande ditador totalitário do período, Getúlio Vargas também vai ter um departamento de imprensa e propaganda, o DIP, como já está no nome. É um departamento responsável pela propaganda da autoimagem do ditador. Ele vai convencer as pessoas, seja controlando o currículo escolar, em relação àquilo que era divulgado na radiodifusão. O objetivo era passar a imagem de que o ditador era uma boa pessoa. Olha só o tipo de imagem que ia para os livros escolares. Então, nosso ditador é um herói, é um homem bom, é um homem que gosta de crianças. Enfim, também vai ser criado no período a Hora do Brasil, que é aquele horário de rádio que passam notícias sobre o governo. Na época, era um horário para exaltar a imagem do ditador. Inclusive, ele contratava cantoras do rádio, músicos famosos na época, porque ainda não tinha TV no Brasil. Então, o rádio era o principal instrumento de propaganda, que chegava até nas partes mais distantes do Brasil. Então, ali, aqueles artistas do rádio que a população venerava, cantavam sambinhas, marchinhas de carnaval, sempre exaltando a figura do ditador, passando a imagem de uma boa pessoa. Isso vai ser muito útil, né? Isso vai fazer com que a população o aceite, apesar de ser um ditador, de ter boicotado as eleições, enfim. Apesar de ser um ditador e isso ser algo muito negativo para o país, não podemos deixar de prestigiar as medidas econômicas do Getúlio Vargas que vão modernizar o Brasil. Então, ele vai diversificar a produção agrícola, incentivar a indústria de base. O que é indústria de base? Aquela indústria que vai tirar o minério da natureza e transformar em ligas de metal para poder enviar para as metalúrgicas. Até então, o Brasil não tinha indústria de base. Tá? O Brasil mandava todo o nosso minério para fora, depois comprava isso processado. Era um grande atraso. Tá? Então, entre as atitudes que ele vai tomar, que são muito positivas para a economia brasileira, estão a criação do Instituto Brasileiro do Café, do Açúcar e do Álcool, para valorizar ainda mais esses produtos de exportação e racionalizar, né, toda a produção. Incentiva a policultura através da produção de borracha, cacau, pinho, mate e frutas tropicais, com a criação do Instituto do Mate e do Pinho e o Instituto do Cacau na Bahia.
criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que é a usina de Volta Redonda, que é uma indústria de base, né, em 41, é a primeira do Brasil, e a Companhia do Vale do Rio Doce, em 1942. Também vai criar a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a usina de Paulo Afonso, em 45. Então, olha só a visão de futuro dele. Como eu vou incentivar a industrialização do país sem energia elétrica, né? Então, ele vai incentivar bastante o desenvolvimento dessas áreas mais precárias do Brasil até então. Durante o Estado Novo, explodiu a Segunda Guerra Mundial, e como vocês perceberam, Getúlio Vargas tinha muita afinidade com o fascismo, o que levava muitos países a acreditarem que ele tomaria uma postura do lado da Alemanha ou da Itália. Porém, olha, a gente vê na foto o próprio presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, negociando com Vargas a entrada do Brasil na guerra. Então, o Getúlio, apesar de ser um fascista, em termos de Segunda Guerra Mundial, ele vai ficar do lado dos aliados. Mas por quê? Porque ele vai tirar um grande benefício disso. Ele consegue um financiamento, um empréstimo do governo americano para criar a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil não tinha nem dinheiro, nem conhecimento técnico para isso. Então, ele negocia com o governo americano essa questão. Em troca desse conhecimento técnico e de dinheiro, o Brasil fica do lado dos Estados Unidos e negaria apoio à Itália e à Alemanha. Ainda durante o Estado Novo, em 1943, Getúlio Vargas vai criar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ou seja, ele vai criar na Constituição a CLT, a parte que diz respeito apenas às leis trabalhistas. Lá vão ficar estabelecidas medidas como proibição do trabalho para menores de 14 anos, garantia a igualdade salarial entre homens e mulheres, jornada diária de trabalho de 8 horas, organização de sindicatos por categoria profissional, claro que sob a sua vigilância, porque ainda era uma ditadura, instituiu a Justiça do Trabalho para negociar qualquer pendência entre trabalhador e patrão. Ou seja, ele criou na Constituição uma parte específica apenas para cuidar dos interesses trabalhistas, algo que não existia na República Velha. Tá? Isso vai fazer com que o Getúlio seja alguém muito, mas muito querido pelo trabalhador. Ninguém até então na história do Brasil tinha criado uma parte na Constituição específica para defender o trabalhador. Imagina o peso disso. Aliás, essa CLT, ela trazia muito mais benefícios que a atual. Getúlio Vargas entrou para a história como o pai dos pobres. Possivelmente essa expressão foi criada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, e ela traz muitas verdades, mas também muita propaganda. É certo que o DIP, né, aquele departamento que a gente já falou, criava muito a ilusão de que Vargas era defensor das crianças, era defensor do trabalhador, mas usando muito propaganda, né, mais propaganda do que verdade. Porém, tem um outro lado, o lado da verdade. Quem estava no poder quando foi criada pela primeira vez a oportunidade de um pobre matricular seu filho na escola? Getúlio Vargas criou o ensino primário obrigatório e gratuito. Quem criou na Constituição pela primeira vez a CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, inclusive criando a Justiça do Trabalho, na qual o trabalhador poderia reivindicar seus direitos? Foi Getúlio Vargas. Então, sem dúvidas, ele é um misto, né? Ele tinha um lado muito negativo, que sem dúvida é o lado ditatorial, né? É a sua visão política, porém, aliás, inclusive não aceitando oposição política, mas por outro lado, realmente ele fez um movimento econômico pendular que ele atendia ora a elite, ora o povo, né? Com direito à escola, com leis trabalhistas, também trouxe modernização econômica para o Brasil, você dá a possibilidade do trabalhador ter um emprego não só mais no campo, mas também nas cidades, nas indústrias e progredir de outra maneira. E como chegou ao fim a Era Vargas?
Bom, Getúlio havia prometido eleições para o fim do ano de 1945, mas é claro que os seus opositores políticos duvidavam muito que ele permitisse, que ele não ia tentar um novo golpe, enfim. Então, em 29 de outubro de 45, tropas do exército cercaram a sede do governo, que era o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e obrigaram Vargas a renunciar. A presidência da República foi entregue temporariamente a José Linhares, então presidente do Supremo Tribunal Federal. Era o fim do Estado Novo, ou seja, ele foi afastado às vésperas da eleição para não tentar boicotar a eleição. O Getúlio Vargas foi afastado do poder sem receber nenhuma punição política, pelos anos de ditadura. Retirou-se tranquilamente para sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul, e vejam só, nessa eleição do final de 45, o candidato que ele apoiou, que foi o general Dutra, que ele falou assim, olha, eu vou sair, mas eu vou votar no Dutra, foi o candidato mais votado nessas eleições.